Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo irei explicar por meio de mapa mental o processo de imigração no estado do Nordeste brasileiro. Gostaria de falar que fiz um mapa mental tendo como inspiração o modelo do canal Descomplica, ok? Primeiramente, é importante saber o que é imigração. Como definir? Imigração é o processo de entrada de um indivíduo ou de um grupo em determinado território que não é da sua origem. Alguns motivos para impulsionar a imigração de grupos são economia, quando busca por oferta de emprego, melhores salários e melhores condições de vida. Guerra é a imigração forçada de grupos de pessoas que buscam sair de seu local de origem vítimas de conflitos armados. Desastres naturais. As condições climáticas extremas em algumas áreas do globo e a ocorrência de desastres ambientais, exemplos dos terremotos e tsunamis, podem motivar a busca por novos lugares para se viver. Exemplo disso foi a imigração haitiana no Brasil, que teve como causa um intenso terremoto que devastou o país centro-americano em 2010. Por último, a perseguição. Determinados grupos religiosos e étnicos sofrem com a perseguição a ponto de terem que deixar seus países em busca de um lugar que lhes ofereça maior segurança e liberdade para seguir as suas vidas. De acordo com dados de 2018 divulgados pelo site de Justiça e de Segurança Pública do Governo Federal, o Brasil registrou mais de 700 migrantes entre os anos de 2010 e 2018, sendo que, no ano de 2018, foram registrados 39% de imigrantes venezuelanos, 6,7% de uruguaios, 6,8% de bolivianos, 7,7% de colombianos e 14,7% de haitianos. Um ponto importante a ser ressaltado é que a população que imigra tem como principal ponto o estabelecimento naquele local por um longo período de tempo, ou seja, não se trata de um tempo curto, como acontece no turismo. Geralmente, o termo imigração é automaticamente associado à mudança de país para o outro, mas também pode se referir ao deslocamento dentro do próprio território, como de estado para estado ou de cidade para cidade. Já no cenário brasileiro, a colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando o povoamento e a exploração da terra por meio de atividades agrárias. A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, Sudeste e Sul. Foi com a expansão cafeeira no final do século XIX e no início do século XX que o Sudeste recebeu imigrantes de diferentes lugares do mundo para trabalharem nas lavouras de café. Já os fluxos migratórios para o sul se intensificaram no fim do século XIX, através de doações de terrenos para ocupação e desenvolvimento econômico da região, através da produção. Além disso, a diversidade brasileira tem como principal motivo a imigração de muitos grupos em diferentes épocas, como é o caso de portugueses, africanos, italianos e japoneses, espanhóis, franceses e judeus. A imigração pode ser vista no livro O 15 da escritora modernista Raquel de Queiroz, que apesar de ter sido publicado em 1930, o livro foi escrito em 1915, retratando a seca do Nordeste naquele ano. Apesar deste fenômeno ter atingido toda a região, o cenário do livro se passa no Ceará, onde milhares de famílias imigraram para a capital do estado, ou seja, Fortaleza, em busca de mais oportunidades e melhoria de vida que a seca tirou. Neste cenário estão três personagens do livro que estão no processo de migração. São Chico Bento, Conceição e Dona Inácia. O primeiro era um funcionário de uma fazenda, mas vendo que seu emprego não iria permanecer por muito tempo, parte com sua família a pé em direção à capital. Já Conceição e Dona Inácia, o cenário é mais fácil, pois Conceição tem um emprego de professora na capital e acaba levando sua avó, Dona Inácia, para morar com ela e fugir da seca. Quando analisamos o cenário do século XXI, é importante saber a diferença entre imigrantes e refugiados. Enquanto imigrantes são grupos de pessoas que saem do seu local de origem de maneira opcional, os refugiados são de maneira forçada, pois mudam de território por conta de guerras ou de conflitos armados. Atualmente, a questão dos refugiados se mostra uma das maiores crises humanitárias. Infelizmente, a maioria das soluções para resolver a situação de imigrantes ilegais não são aplicadas de maneira adequada pelos governos, como é o caso dos campos de concentração que é retratado no livro. Esses campos eram uma forma de impedir que grupos de imigrantes chegassem à capital, Fortaleza. Eram lugares extremamente precários, pois não ofereciam água e nem comida para pessoas que fugiam da seca. Um documentário que fala sobre isso é o Currais, dirigido por David Aguiar e Sabina Colares.
Meu avô, ele trabalhou na construção da barragem, a barragem do Patu, né? Falava que tinha um campo de concentração aí, você já ouviu falar nisso? Isso, senhor. É mesmo? É. Quer dizer, ali vivia cerca de 15 a 20 mil pessoas num raio de 3 quilômetros. Quer dizer, era verdadeiramente um formigueiro humano vivendo da pior espécie. A gente pensava que ia escapar aqui em Fortaleza. Mas o povo daqui dizia que a gente estava sujando a cidade e trazendo doença. E eles guardavam a comida onde? Era aqui. A comida era guardada aí dentro. Aí fazia fila. Quando era de tarde já tinha gente morta para todo lado, de fome. Meu avô disse que morreu abaixo de umas 20 mil pessoas, em 32. Criança era só pegando e rebolando. Todo dia. Todo dia morria gente. Os anônimos que fizeram essa obra de construção civil foram sepultados, esquecidos e espoliados até a morte. Por fim, o processo de imigração não só se limita à sua denominação. É um processo que ajuda na diversidade cultural de um país ou na construção de um livro. Retrata a vida de famílias que buscam um lugar melhor para se viver. Porém, quando analisada a fundo, a imigração também se mostra um sério problema, pois os motivos acabam revelando a realidade de um país segregacionista, como é o caso do Brasil. A falta de oportunidades e igualdade entre países, as crises humanitárias, o fluxo anormal de pessoas para um determinado território, a globalização, tudo é reflexo da própria imigração.